Bom dia. Bom dia, bom dia. Que gracinha. Tudo bom? Demorei um pouquinho porque a conexão tá ruim, tá? Se começar a cortar, vocês me falam. Colocando presença no chat, por favor, e ligando as câmeras. Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Aline? Tá ouvindo bem, Aline? Aline? Tá me ouvindo? Oi, mas Tá. tô. Esther também, tá tudo tranquilo. Gente, vamos ligar as câmeras. Olá, bom dia. Vamos começar, né? Que já tem bastante gente. Eu preciso dar alguns recadinhos, tá? Bom, lá no início nós tínhamos combinado de mandar as atividades por e-mail, né? E aí depois eu achei complicado demais vocês estarem digitando todas aquelas discursivas. Eu disse para vocês, olha, vamos deixar no caderno, quando voltar eu dou o visto, estão lembrados? Só que, infelizmente, a gente está sem perspectiva de uma data de retorno. E nós vamos precisar avaliar vocês nas atividades do primeiro semestre. Eu tenho as que vocês fizeram antes da quarentena e eu preciso agora das que vocês fizeram durante a quarentena, tá? Os capítulos que nós estudamos durante a quarentena, lá no Alunos Book, aquelas tarefas que eu passei para vocês. Como que vai funcionar? Como eu já passei o gabarito, e eu acredito que vocês estão fazendo e corrigindo, eu vou pedir para que vocês fotografem o caderno de vocês e me enviem as atividades, ok? Para eu entregar a tabela para o Danilo e a gente começar a avaliar vocês, porque, infelizmente, né, as pessoas não estão respeitando a quarentena como devia e os nossos números só estão subindo e nós não temos realmente uma perspectiva de quando voltaremos à escola, né? Então, vamos precisar avaliar de alguma forma. Então, recapitulando. Vocês vão fotografar a atividade, não vai digitar tudo aquilo, não. Fotografa, manda para mim, pode ser por WhatsApp, coloca seu nome e aí no caderno o capítulo e a data para eu poder preencher a tabelinha e avaliar vocês, tá bom? Ok até aí? Segundo recado, quarta-feira agora, 5 horas da tarde, eu vou participar de uma live lá no canal do Cristo Rei, no YouTube, junto com o professor Antônio. Ele é o nosso primeiro convidado. Na verdade, os professores vão convidar outros professores para participar de algumas lives daqui para frente. O professor Antônio já foi professor do Cristo Rei, hoje ele é professor da Faceli, doutor em Sociologia, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a sociologia no século XIX, Marx, Durkheim e Weber, né? Então, eu vou ser anfitriã dele nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é muito bacana, eu acredito que seria legal para vocês participarem, tá? É um conteúdo que cai muito no Enem, e você precisa saber a diferença, né, de pensamento desses três autores, desses três pensadores. E o último recadinho é ir lá se inscrever no canal da escola, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, né? E a gente precisa aumentar os números lá, ok? Bom, na sexta-feira passada, nós tivemos a nossa primeira aula de Idade Média, de sistema feudal, na verdade. E aí, nós trabalhamos a formação a partir das invasões bárbaras. Vamos ligar as câmeras, galera. Muita gente com a câmera desligada. Nós começamos a falar das invasões bárbaras, as características desses povos e como que o sistema feudal se formou. Eu trouxe um material que eu trabalho com o pré aqui, para ajudá-los na compreensão. Eu vou passar uma imagem aqui para vocês, para a gente recapitular o que falamos na sexta-feira.
para começarmos uma nova parte agora. Espera aí. Ok? Tá aparecendo a imagem para vocês? Tá? Tá. Sim. Então, vamos lá. Então, nós falamos que o sistema feudal foi um sistema político, econômico, social, que se formou durante a Idade Média na Europa Ocidental, a partir da formação dos reinos germânicos, essa fragmentação do Império Carolíngio, né, que formou um governo descentralizado. Essa imagem aqui à sua esquerda é a imagem mais clássica do sistema feudal, porque ela mostra a divisão do feudo, mostra as tecnologias utilizadas na produção, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e algumas características que eu já citei na sexta-feira, eu vou recapitular para vocês lembrarem onde paramos, ok? Eu disse para vocês que o sistema feudal foi formado a partir da união de características dos povos germânicos, bárbaros, perdão, com os povos, com o povo romano. E aí eu falei de uma continha para vocês. Colonato mais comitatus é igual a feudalismo. Lá no material que eu passei na sexta-feira, explica o que é comitatus, o que é colonato. Vamos só lembrar, né? O colonato é aquela prática de serviço na terra de outra pessoa, em troca da moradia e de parte da colheita para sua subsistência. Já o comitatus é aquela relação de lealdade e fidelidade estabelecida entre os povos bárbaros que eu falei lá atrás para vocês, que dispensava a lei escrita porque era uma tradição, né? Nós falamos do comitatus e do direito consuetudinário, que é aquele direito que não está registrado em nenhuma constituição, né? Mas que é uma regra entre eles. Eu até dei o exemplo para vocês na sexta-feira sobre as leis estabelecidas dentro da casa de vocês que não está na Constituição, né? Então, só recordando, as características do sistema feudal tinha uma rígida divisão social, nós trabalhamos também a pirâmide na última aula, uma relação de dependência pessoal, que eu vou trabalhar num desenho com vocês agora, para recapitular, não sentir firmeza, porque ninguém perguntou nada, a economia de subsistência, que é aquela economia que não tem excedente, produz o que é suficiente para a sobrevivência, né, para a alimentação, uma forte influência da Igreja Católica, que é o nosso segundo tema da aula de hoje. O senhor feudal tinha o poder jurídico, político e econômico num sistema descentralizado, ou seja, a força do rei diminui, nós vamos ver isso num desenho daqui a pouco, ele fica triste porque ele não tem mais o poder nas mãos dele como tinha antes, e o poder do senhor feudal dentro do feudo cresce. Porém, não existia um poder centralizado. Nós vamos colocar como característica aqui dependência, uma relação de dependência pessoal, porém com poder descentralizado. O seu feudal recebia essa terra, que também era hereditária. Então, na sua ausência, seu filho continuaria explorando, ok? Falamos também dos tributos na aula passada, né? Que era aqueles impostos que os servos pagavam para permanecer dentro do feudo. E agora eu vou mostrar um desenho para vocês que vai fazer com que você entenda um pouco melhor essa relação de dependência pessoal. Na verdade, eu sempre desenhei isso no quadro, e aí ano passado uma aluna do pré desenhou para mim com emoji, eu achei muito legal. Que é esse desenho aqui, ó. Olha só. Por que o rei está chorando? E aí eu vou colocar esse rei aí como um dos filhos de Luís Piedoso, mas pode ser outro também, porque outras regiões adotaram, né, na região ocidental ali da Europa. O rei, nós vamos chamar de sucerano. Ele está triste por quê? Porque ele está perdendo o poder que ele tinha, a influência. Ele foi obrigado a dividir esse território, a fragmentar esse território para permanecer com ele. Então, ele vai doar essa terra para o nobre, que está sorridente ali, ó. O nobre nós vamos chamar de vassalo. A relação entre os dois, em alguns textos vai aparecer para vocês como vassalagem. Por quê?
o rei doa a terra para o nobre, também pode ser chamado de senhor feudal, e o senhor feudal, por sua vez, deveria esse rei, né? Deveria esse rei aqui fidelidade. Fidelidade em qual sentido, Marcela? Estar do lado dele para proteger essas terras. Lá naquela pirâmide que eu trabalhei com você sexta-feira, eu disse o quê? Que o primeiro, no texto do Enem, lá de 2016, 2017, não lembro qual, veio dizendo os que oravam, se referindo à igreja, depois, no segundo ponto, os que lutavam, porque a nobreza se dedicava ao exército, à luta, aos treinos, isso era muito caro. Então, a relação aqui era de uma fidelidade no período de guerra, o comitatus, o beneficium, que é uma herança bárbara que eu trabalhei com vocês na sexta-feira, né? E aí, o nobre e o servo já tinham outra relação de dependência pessoal. Por quê? O senhor feudal ou vassalo dava para o servo casa, o direito de plantar para poder colher, né? E proteção. Proteção em qual sentido? De impedir que qualquer povo invadisse a região do seu feudo. Em contrapartida, o servo dava o quê? Proteção também, e a gente vai falar disso daqui a pouco, impostos e o seu trabalho. Que proteção o servo poderia dar? De acolher esses nobres em seu território, no manso servil, em caso de conflito. Era uma regra que existia, ok? Então, essa relação aqui era uma relação de profunda dependência pessoal, ok? Alguma dúvida aqui, primeiro ano? Alguma dúvida? Eu posso continuar? Vocês conseguiram entender? Por favor, respondam. Sim, eu sim. Beleza. Deixa eu fechar esse aqui para abrir o outro. Então, vamos lá. Agora que a gente já falou dessa estrutura social, né, de tudo que era estabelecido durante esse sistema feudal, a gente precisa entender um pouquinho sobre o teocentrismo, que é uma das principais características desse período. Teo, nós já falamos algumas vezes, é Deus. Esse Deus aqui nós vamos usar com letra maiúscula, porque nós estamos falando do nosso Deus monoteísta. Teocentrismo quer dizer Deus no centro de todas as coisas. É uma das principais características do período medieval e a gente precisa entender o porquê que isso acontece, né? Por que a igreja vai ganhando esse espaço, esse corpo durante a Idade Média? Vamos lembrar que lá no último capítulo do Império Romano, nós trabalhamos algumas leis estabelecidas no final do Império Romano, e uma delas, de Diocleciano e depois de Teodósio, trouxe uma nova realidade para os cristãos. Primeiro, que reconhecia a religião cristã, né? E a segunda é que torna o cristianismo, ou o catolicismo, que foi a primeira igreja cristã, como igreja oficial do Império Romano. Isso foi no século IV, ou seja, no finalzinho da Antiguidade. A partir disso, Diocleciano permitiu com que a Igreja Católica tivesse posse sobre terras. Antes, ela não tinha esse direito, porque era proibido dentro do Império Romano. A partir do momento que Diocleciano autoriza a Igreja a ter terras em seu nome dentro do Império Romano, a Igreja começa a ganhar terras dos fiéis, como prova de devoção, de amor, né? E também como forma de se sentir ali aliviado de seus pecados e tudo mais. Com o tempo, a igreja foi ganhando uma força muito grande. Quando que ela se potencializa? Lá no auge do Império Franco, na dinastia carolíngia, quando o império vai crescendo e a igreja vai ganhando terras desse império.
que é as terras de São Pedro, que hoje, aquela região que eu trabalhei com vocês na aula passada, um pedacinho ali do norte da Península Ibérica, que nós chamamos de terras pontifícias. Essas terras pontifícias, elas vão ficar sob o poder da Igreja Católica do século VIII até o século XIX, com a unificação da Itália, que é quando o Estado italiano se forma depois da era napoleônica, e aí a Igreja perde parte de suas terras e só volta a ter a terra que hoje pertence a ela, o Vaticano, lá no governo de Mussolini. Nós vamos estudar isso lá na frente, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Por que eu falei disso tudo até aqui? Para que você entenda o que nós vamos trabalhar agora. Quando eu falo da Igreja Católica Medieval, eu falo de uma igreja que não existe mais nesse conceito. Então, eu vou começar logo lembrando que nós estamos contando uma história que a igreja assume, que todos os papas que assumiram, né, que tomaram posse nas últimas décadas, assumem o erro, as coisas que foram feitas lá na Idade Média, pedem perdão, reconhecem que foi errado, e a gente precisa compreender esse contexto até para entender o comportamento das pessoas e as heranças que esse movimento deixou para nós, porque às vezes, muitas vezes, nós nos deparamos com situações que nos levam a pensar no que existia nessa concepção religiosa durante a Idade Média, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma frasezinha para que vocês já comecem a analisar qual o poder que essa igreja tinha, né? O senhor feudal tinha um poder local. Então, qual que era o poder do senhor feudal na Idade Média? Era o poder dentro do feudo. O rei, na prática, tinha poderes limitados, porque ele dividiu as suas terras, ele descentralizou o poder. Ele tinha influência sobre o senhor feudal, pouca perto da época que era centralizado. Agora, olha o final dessa frase. Já a igreja tinha um poder universal, naquela concepção de mundo que eles tinham. O que era o mundo para eles? Era o Império Romano, aquela parte sul ali da Europa, o norte da África, um pedacinho, e um pedacinho do Oriente Médio. A concepção de mundo deles era essa, né? Então, a igreja vai crescendo, vai tomando corpo, vai se potencializando e chega a ser dona de 1/3 de toda a terra que a Europa tinha. E essa terra, esse poder, ela vai carregar até o século XVI, quando vêm as reformas religiosas, né? A reforma protestante. Os países que adotaram o ideal protestante, eles confiscam parte dessas terras. A igreja vai perder. Mas durante a Idade Média, ela vai se potencializando por 3 motivos, na verdade, né? Primeiro, quando Diocleciano autoriza o registro da terra, e aí ela vai receber doação. Depois, com a potencialização do Império Carolíngio, aquela parte que foi prometido eles receberem, né? E terceiro, que no auge da Idade Média, a igreja também vendia indulgências, né? Ela vendia o perdão. E isso faz com que ela fique ainda mais poderosa. Essa imagem que está aí embaixo para vocês é uma imagem medieval e ela traz muita coisa que a igreja pregava naquela época, né? Que é uma concepção, um olhar bem conservador de toda a escritura. E a gente precisa lembrar também que os textos bíblicos nessa época não eram de acesso da população. A igreja que passava através dos cultos, né, ali na homilia, como ela compreendia as escrituras. Então, o homem, as famílias, a sociedade aceitava aquela forma que a igreja passava e os dogmas estabelecidos por ela.
né? Esses dogmas é que influenciaram e muito o comportamento das pessoas na época. Por que eu falo que essa imagem mostra muito? Porque ela mostra aquela concepção de céu e inferno, do céu para aqueles que não tinham pecado e do inferno para aqueles que pecavam. Então mostrava que um jeito de olhar o divino sem aquela misericórdia que olhamos hoje, né? Porque hoje quem acredita sabe, pede perdão e busca ter o seu melhor no seu processo de evolução, né? Assim que acontece com a maioria. Só que aqui não. Nasce uma ideia de céu e inferno que se potencializa com uma obra literária medieval chamada Inferno de Dante, né? Na verdade, a Divina Comédia, né? Que foi escrita por Dante, que mostra a visão bem medieval do que seria esse inferno, que seria pecado, e o pecado vinha até da natureza, né? O pecado original, a concepção era vista como pecado. Então, as obras medievais, elas são sempre assim, elas são escuras, você não vai ver natureza nela, porque a natureza era vista como pecado também, né? O corpo, os animais, tudo aquilo era visto como pecado. Outra coisa que eles também acreditavam que era pecado era o prazer, né? Então, qualquer forma de prazer era vista como uma forma de você cometer um pecado, estar contra aquilo que a igreja pregava. E essa igreja ela vai crescendo, se potencializando e tomando cada vez mais força dentro da sociedade medieval. O conhecimento, os estudos estavam centralizados na igreja também. É da igreja que surgem as primeiras universidades, né? Então, se você quisesse aprender, conhecer, saber mais, precisaria aí estar submissa à escola, à universidade católica. Eu não estou conseguindo abrir o chat aqui. Tem pergunta ou é só presença? Não está abrindo para mim. Vou continuar, tá? Então, tudo isso que eu falei até agora é para que vocês entendam de onde sai todo esse poder. E por que o teocentrismo? O que significa o teocentrismo? Deus era o centro do universo, Deus era a explicação para todas as coisas, a verdade era a verdade bíblica e o comportamento era pautado nos dogmas, nas regras que a igreja passava. Das coisas mais simples, negociação entre nobres, a relação da mulher com seu esposo, com seus filhos, a forma de criar os filhos, a forma de se vestir, de pentear o cabelo, né? Então, quanto mais o poder da igreja crescia, maior era o medo dessa população de estar tendo algum comportamento contrário ao que a igreja pregava. Por isso que na Baixa Idade Média nós vamos perceber aí alguns conflitos muito grandes entre a ciência e a igreja, entre alguns grupos dentro da própria Igreja Católica contra o alto clero, alguns questionamentos, né, em relação a comportamento, a riqueza, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, lá na frente. Bom, o clero se dividia em dois grupos, né? Aquele que nós chamamos de clero secular, que viviam com contato com os fiéis, esse que ia ao feudo, todo feudo tinha sua capela, tinha sua igrejinha, eles iam lá, tinham contato, recebiam o dízimo, falava sobre as escrituras, então era a parte mais, com menos poder dentro do clero, né? E o regular, que viviam nos conventos e nos mosteiros, né? A esse clero regular que nós devemos todos, que está, né, registrado, que foi registrado, todos os manuscritos gregos da Antiguidade Clássica, que falavam muita coisa contrária do que a igreja prega na Idade Média, porque o helenismo, os gregos e os romanos, eles valorizavam muito o antropocentrismo, né?
o corpo são, a mente sã. Eles valorizavam muito a arte, né? Então, há essa mudança. Por isso que, antigamente, se falava, alguns livros até traziam, a expressão de que a Idade Média era a Idade das Trevas. Porque lá na Antiguidade, nós vamos viver o esplendor da produção artística, filosófica, e na Idade Média nós vamos perceber que o poder da igreja, que se amplia demais, vai acabar restringindo algumas manifestações. Só que hoje nós não usamos mais essa expressão que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Por quê? Apesar de toda a força que a igreja tinha, de todos os dogmas estabelecidos por ela, não foi um período em que se parou de produzir. Pelo contrário, muita coisa foi questionada, né? O geocentrismo, por exemplo, que a igreja pregava, acreditando que a Terra era o centro do universo, é na Idade Média que se comprova o contrário, com Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. A ciência tem grandes passos no final da Idade Média. Tecnologicamente, eles vão criando novas formas de produção, como a rotação de culturas. Então, foi um momento também de crescimento, porém, sufocado pela estrutura estabelecida pela igreja, tá bom? Então, aqui a última frase desse material diz o seguinte: a igreja monopolizava a educação e a cultura. Portanto, se você quisesse ter acesso à filosofia, à teologia, ao direito, você precisaria estudar em igrejas, em escolas comandadas pela Igreja Católica. Ok? Falei um pouquinho sobre os registros desde o final da Antiguidade e durante a Idade Média. Durante a Idade Média, os monges eles eram responsáveis por todos os livros, todas as obras produzidas pela igreja. Essas obras que a igreja até hoje conserva aí fechada, né? Boa parte delas. Copistas, eles escreviam tudo à mão. Por isso que no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, nós vamos sentir um progresso muito grande com a criação da imprensa. Porque esses textos que eram feitos durante a Idade Média, eles eram limitados aos grupos da alta cúpula da Igreja Católica, né? Não eram textos que eram divulgados ao público. A maior parte das pessoas não tinham acesso a essas escrituras. Obedeciam aquilo que ouviam na igreja, mas não tinham a liberdade de ler e tirar suas próprias conclusões, interpretar. Então, como não existia nada que tirava cópia, como acontece no finalzinho da Idade Média, no início da Idade Moderna, aqui o principal registro era feito pelos copistas, que era uma espécie de escriba, né, dessa época aí. O outro ponto aqui, que eu já até disse, né, a partir do século XI, nós vamos observar o nascimento das universidades, as universidades de base católica, né, estudavam em cima dos dogmas, daquilo que a igreja pregava, né? Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal, são aí as principais instituições, as primeiras que surgem dentro da Igreja Católica. Esse aqui é uma gravura, né? Uma pintura do copista. Como que eles trabalhavam? Existia ali regras, né? Uniformidade nessas cópias. Vamos passar para um próximo ponto, né? Lembrando que nós estamos contando a história da igreja, que já pediu perdão por essas ações, reconhece os erros, tá? Vamos partir disso, por favor. Bom, todo aquele que era contrário ao que a igreja pregava era vista como um herege, né? Contrário à igreja, herege, pecador. E a igreja, para se manter forte, para se potencializar ainda mais, ela precisava deter esses hereges, aqueles que a questionavam, né? Então, o que ela faz? Ela cria órgãos para tentar mesmo deter
esses hereges, né? E quem eram esses hereges? Aqueles que questionavam a estrutura da Igreja Católica medieval, aqueles que tinham um olhar, uma concepção diferente da ciência, pesquisadores e mulheres que tinham um olhar também diferente sobre o corpo, sobre a natureza. E é por conta disso tudo, que a Idade Média vai ser cercada de muitos mitos, de muitas histórias que levam a crenças que até hoje, infelizmente, fazem parte, né, de algumas denominações, de alguns grupos, de alguns pensamentos, né? Como as bruxas medievais, né? E aqueles que seriam hereges pecadores enviados por espíritos ruins, pelo mal, né? Essa ideia de céu e inferno que eu já falei para vocês, que é uma concepção medieval, né, que se potencializou com a obra A Divina Comédia de Dante. Bom, primeiro órgão que nós vamos trabalhar aqui é o Tribunal de Inquisição. O que era o Tribunal de Inquisição? Foi um órgão criado, um instrumento criado para impor os valores e as ideias da Igreja à sociedade, normatizando os dogmas da Igreja como um comportamento social. Ou seja, se você se comporta assim, está correto, do jeito que a Igreja manda. Caso contrário, se você não se comportar desta forma, você é um herege, está errado, né? O segundo é o Tribunal de Santo Ofício. O que era o Tribunal de Santo Ofício? Já é um órgão do século XII, olha lá. Ele perseguia, matava e torturava todo aquele que fosse contrário à Igreja, né? E a partir de 1252, o Tribunal de Inquisição ele vira uma instituição mesmo em várias partes da Europa. E isso se estende durante muito tempo, tá? Nós vamos ver ainda tortura baseada no Tribunal de Inquisição, essa perseguição toda, até o século XVIII, século XIX. O Auto da Fé. O que foi o Auto da Fé? Eu vou mostrar a imagem daqui a pouquinho para vocês. O Auto da Fé era a cerimônia pública de julgamento desses hereges. Era o momento em que essas pessoas eram castigadas porque cometeu de acordo com o que a Igreja pregava, né? Nós temos aqui Auto da Fé clássico, como o de Giordano Bruno, por exemplo, o de Joana d'Arc, que nós vamos falar no próximo capítulo, né? Joana d'Arc, que hoje é santa católica, padroeira da França, líder, né, da fase final da Guerra dos 100 Anos, que foi morta no Tribunal de Inquisição depois de assumir que ela tinha uma influência sobrenatural, que ela recebia mensagens de espíritos e que foi por conta disso que ela conseguiu liderar o exército francês durante a Guerra dos 100 Anos. Quando ela assume isso, ela é julgada como bruxa e morre no Auto da Fé, foi queimada, né, no Auto da Fé. Bom, é importante dizer que, durante esse período, todo aquele que também não era cristão era visto como herege. E aí vamos lembrar que, muito antes do cristianismo surgir como religião, o judaísmo já era uma realidade. No século I da nossa era, os judeus vivem a diáspora, nós estudamos isso lá em Hebreus. Então, eles se espalham por várias partes da Europa. E é nesse momento, no momento do Tribunal de Inquisição, que a Igreja começa a perseguir os judeus. Então, muitos judeus também foram mortos em tribunais de Inquisição. Tá? Aqui, né, o Tribunal de Inquisição, o julgamento do Tribunal de Inquisição, a cerimônia do Auto da Fé. Ok? Deixa eu fechar aqui. Gente, então, tudo que eu expliquei para vocês aqui nessa aula, né, até esqueci de pedir para que vocês abrissem, está na página 20, 21 e 22 do livro de vocês, mais a página 23 e 24. Faltou só as cruzadas, que não vai dar tempo de trabalhar hoje,
porque tem que ir um pouco mais profundo. Deixa eu fechar aqui para falar com vocês. Vamos ligar as câmeras. Alguma dúvida aqui? Vocês entenderam? Conseguiram compreender? Conseguiram mesmo esses conceitos? Então, vamos só recordar para quem entrou depois, tá? Eu vou tirar a foto do chat daqui a pouquinho. Nós não terminamos esse capítulo ainda. Nós vamos ficar aí até sexta-feira. Acredito que sexta-feira a gente encerra com cruzadas. E eu preciso que vocês tirem as fotos dos capítulos que nós trabalhamos durante a quarentena e mande para mim. Pode ser para o WhatsApp mesmo. Coloca seu nome, a série e vai colocando as fotos, porque eu não tenho o número de todo mundo salvo. Você está falando da atividade do SAIS? Não, a atividade que eu passo no Alunos Book. Vocês sabem filtrar lá no Alunos Book, né? Colocar por disciplina os deveres? Isso. Vai lá em História, olha o que eu passei, já está tudo no seu caderno, que eu tenho certeza que vocês estão fazendo, não é mesmo? Você só tira foto. Algumas pessoas me mandaram as primeiras atividades, outras não. Tira foto do que você fez, me manda, porque eu vou passar a tabela para Danilo. Eu vou terminar a aula com você 5 minutos antes, porque eu tenho uma reunião com o professor que vai participar da nossa aula na quarta-feira. Fala. A gente tem até quando para mandar para você? Pode mandar hoje à tarde, até amanhã de tarde, para mim tá ótimo. Ah, então tá. Tá bom? Alguma dúvida, galera? Vamos encerrar então? Até sexta-feira, se Deus quiser. Tô morrendo de saudade. Meu Deus, tem que acabar logo esse negócio. Vamos firme na fé. Beijinho. Tchau, tchau.